Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo. Para aqueles que não sabem é o meu nome, para aqueles que sabem também é. Agora, o vídeo de agora já vai ser uma reação a um canal que eu não conhecia, um canal chamado Frederico Crepe, em que ele está falando a respeito da Argentina, em que aparentemente um prêmio Nobel de Economia fez um alerta sobre a economia deles, que talvez signifique que a coisa não anda tão boa assim enquanto tem gente pintando, especialmente gente do campo da direita. Mas, enfim, antes de começarmos, eu queria pedir a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem ajudar o canal diretamente, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí na sua tela. Então, sem mais delongas, vamos começar. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nas últimas semanas, muita coisa aconteceu na Argentina, algumas turbulências, inclusive, e muito provavelmente você não está acompanhando isso na imprensa brasileira porque há uma espécie de consenso ali em vender uma propaganda, um sucesso do projeto que está sendo tocado lá que não se sustenta na realidade. E aí o meu comentário no Três Irmãos foi nessa linha. Felizmente ele deu bastante visualização, o corte já deu mais de 200 mil visualizações, inclusive, é algo muito bom. É só que naquela semana um novo assunto acabou surgindo, que eu nem comentei lá, que é uma fala do Stiglitz, né, o Joseph Stiglitz, que é um Nobel de Economia, se eu não me engano, 2002 ou 2003, e ele está falando ali, está dando um alerta, que ele está falando, ó, tem uma outra crise batendo na porta da Argentina. E aí, por que eu não abordei isso no podcast? Né? Foi naquela semana, foi na época que eu estava viajando, e foi uma viagem bem longa, inclusive, né, de onde eu moro, é bem longe lá de Araguari, então eu acabei me deslocando, eu acabei não tendo tempo de me debruçar sobre isso. Eu acho que vale comentar isso aqui hoje, né? Que crise é essa que o Stiglitz está falando que pode chegar na Argentina? Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Eu gostaria de pedir o joinha no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas. Eu também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu. Então, gente, o Joseph Stiglitz, ele é ex-presidente do Banco Mundial, Nobel de Economia, foi assessor da Casa Branca no governo do Bill Clinton. Ele falou que a Argentina está na porta de uma outra crise econômica. E por qual motivo? O mesmo motivo de sempre, endividamento externo. E esse diagnóstico ele parece com algo que eu venho falando aqui no tempo, né, gente? Qual que é a situação? O governo está aumentando o endividamento externo da Argentina de uma forma que ele não está compensando isso com a entrada de dólares, né? Então, a dívida está aumentando, mas os dólares que eles deveriam ter para pagar essas dívidas, eles não estão chegando. Então, a conta não fecha. Então, chega uma hora que você não vai conseguir pagar. E aí você não consegue atrair esses dólares via comércio, você não consegue via exportação. E aí, quando você pega, por exemplo, setores que poderiam trazer esse tipo de dinheiro, esse tipo de moeda, né? Que é o caso da indústria. A Argentina está tendo uma queda na indústria violenta. A Argentina está vendo problema de investimento. Eu trouxe esses dados naquele meu último vídeo, que também deu bastante visualização aqui no canal. E o país ele tem um buraco muito grande ali nas contas externas, ele não está conseguindo fechar isso sem queimar reserva externa. E aí a gente sabe quem que vai pagar essa conta no final, né? A gente sabe para quem que vai sobrar para poder pagar esse endividamento externo da Argentina. A gente sabe para onde é que a coisa estoura, né? Sempre no lado mais fraco. Sempre no elo mais fraco da corrente. Você tem uma bola de neve que vai crescendo até chegar a um ponto em que vai explodir de novo. E tudo isso passa pelo dólar, pela importância que o dólar tem nos preços da economia e na importância que o dólar tem para estabilizar a economia de um país subdesenvolvido, como é o caso da Argentina. E aí, o que aconteceu recentemente? Qual é a nova dessa questão? O governo ele acabou com a política de controle do câmbio, o tal do cepo, né? E ele foi obrigado a fazer isso. Tá? Tem gente aí que está te vendendo aí que, nossa, acabou com a restrição, eles conseguiram, vitória. Eles foram obrigados, eles não queriam mudar isso, tá? Eles foram obrigados para tomar mais dinheiro emprestado do FMI. E aí... Porque a gente tem que lembrar que o FMI é uma instituição muito, assim, muito alinhada com ideais neoliberais. Então, para um país tomar empréstimos junto ao FMI, ele precisa adotar uma série de medidas para agradar basicamente os mercados, para agradar
a agenda neoliberal mesmo. Vou trazer um videozinho do Milei rapidinho aqui, só sobre o que ele estava falando quando teve essa mudança em relação ao fim desse controle cambiário na Argentina. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa muito curiosa. Ó. Essa entrevista aqui é uma entrevista que ele deu na época daquele escândalo das criptomoedas, que inclusive tem vídeo aqui no canal, que basicamente ele ajudou a promover uma criptomoeda que era uma fraude e ele armaram, né, essa entrevista para ele se defender, uma entrevista totalmente forjada. E aí ele está falando da questão do dólar, né? Olha só o que ele está falando. Ele está falando em espanhol, mas dá para entender. E aí eu vou falando também com vocês. É o seguinte, eu vou botar aqui para vocês, ó. Vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día. El problema es que se Olha va lá, a ele está caer como un falando que o piano. dólar vai cair como um piano. serio? Entonces, ¿A cuándo se va a caer? ¿A 700? bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP calculado por la metodología científica seria da 600. Pero entonces va a quedar para cabal o recontra atrasado para los, vos decís econochando. No sé, Recontra atrasado. pero No, ¿cómo? E aqui ele está perguntando, o jornalista está perguntando quanto que o dólar, né, vai cair, e o Milei fala assim, ó, vai cair como um piano. E aí ele fala que vai cair como um piano, que vai bater 600 pesos, né, um dólar valendo 600 pesos. Só que aí, olha só o que aconteceu com o dólar. Isso daqui é um gráfico que eu tenho de ontem, né, esse vídeo aqui está sendo gravado na terça-feira, dia 5, vai ser publicado na quarta, dia 6, esse vídeo aqui é de ontem. Olha só o que aconteceu desde então, né, o dólar disparou, essa linha verde aqui é o teto da banda cambial da Argentina, e essa linha vermelha aqui é o piso da banda cambial. Você vê que o dólar ele não chegou, ele não está descendo, ele está subindo, ele quase bateu aqui o teto da banda por um problema sério, por conta de sérias turbulências que eles tiveram nesse último mês de julho, em que o dólar ali cresceu, coisa ali de 14% em um mês. Vocês verem. E depois ainda tem gente que vem aqui no canal, inclusive, falar do Milei como se ele fosse um gênio, como se ele fosse o cara super fodão que está resolvendo todos os problemas econômicos da Argentina. Mas aparentemente a realidade não concorda com essa opinião. O problema disso. E aí, qual que é o resultado disso? Qual que é a questão aqui, né? Você tem ali um aumento dos preços atrelados ao dólar, um aumento de preço que você tem na sua economia. E, de novo, quem é o pessoal que mais sofre com aumento de preços? É sempre o pessoal que tem menos capacidade de consumir, menos capacidade de pagar. As pessoas na base da pirâmide. Que são dependentes do dólar, né? Você importa essa inflação, e aí entra o dilema que a economia da Argentina vai começar a se colocar, que já está aparecendo, inclusive, né? Que vai enrolar o meio de campo dos defensores do plano da Argentina, dos defensores do governo, da mídia brasileira, e que já está acontecendo, que eu já ensaiei para vocês outros momentos e mostrei no último vídeo que eu gravei aqui, que eu falei da situação da Argentina, né, nos últimos 2 vídeos. Se você tem um aumento do valor do dólar, você espera um aumento nos preços que estão atrelados ao dólar em relação na sua economia, né? Isso já está acontecendo. Só que tem um ponto. Como que você segura isso? Você segura isso retraindo a economia. Por quê? Os comerciantes, os importadores, eles não vão ter como aumentar e repassar esse aumento dos preços para a população, porque as pessoas não estão comprando e você não tem demanda na economia. E aí, se você tem um aquecimento econômico num cenário de muita saída de dólar, você tem um aumento da importação, você gera um problema externo que você arrebenta com as contas externas do seu país. Esse problema aconteceu no final do ano passado. Você teve ali uma recuperação da economia da Argentina, a economia da Argentina começou a sair da recessão que estava ali no início do governo Milei, e essa saída da recessão, ela aumentou as importações, né, na verdade, e esse aumento das importações aumentou ali e direcionou esse déficit nas contas externas. Só que agora tem uma situação que a economia da Argentina ela está começando a andar de lado. E eu falei isso no fim do ano passado, quando eu comentei a saída da recessão, porque se você crescer, você gera um problema que você não tem dólar. Então, para não gerar problema, você vai ter que ter um freio no crescimento econômico. E aí, o resultado é que se você olha a atividade econômica... Isso é importante, principalmente porque a economia da Argentina, para quem não sabe, ela é altamente dolarizada. As pessoas lá, inclusive, geralmente preferem receber em dólares do que receber na própria moeda local. Então, o fato de não estar entrando dólar na economia argentina é um problema por mais de um motivo. Econômica da Argentina, desde o início desse ano, e você pega o dado até maio, a Argentina está 0,68% acima do que estava
em comparação a dezembro do ano passado. E aí você tem algo até mais simbólico, né? Porque você tem sinais agora de desaceleração econômica na Argentina. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando a gente analisa o cenário da Argentina. E aí, eu só queria trazer alguns pontos de destaque que eu queria complementar essa análise, inclusive, né? Porque eu vejo muita gente falar dessa questão dos dados positivos, e já brigaram comigo lá no Instagram quando eu joguei um cortezinho meu falando da Argentina também, e existe uma falha na análise, que é uma falha que eu percebo em muita gente bem intencionada, e tem muita gente bem intencionada que está a fim de saber, de conhecer, de estudar as coisas, e tem gente que é mal intencionada, que se utiliza de certas brechas ali na cognição humana para poder fantasiar as coisas. Por exemplo, né? Você tem gente que desinforma abertamente sobre a questão da Argentina, tá? E vocês sabem de quem que eu estou falando. Tem gente que desinforma de forma proposital porque é uma agenda política, né? É por uma questão de agenda política que as pessoas desinformam. Não é um acidente, não é um erro honesto, é um método. Você tem gente que, você tem a imprensa brasileira ali fazendo uma festa do caramba em relação a uma série de dados positivos que ou eles não existem ou eles não são bem assim. E aqui eu destaco alguns pontos. O primeiro ponto que eu destaco aqui é a inflação. A inflação na Argentina ela é um grande problema, sempre foi um grave problema, e ela teve uma redução. Mas por que ela teve essa redução? Porque o governo da Argentina ele controlou o câmbio para o dólar não subir. E aí, se o dólar não sobe, a sua economia, você acaba segurando a inflação. Só que aí, o que ele está fazendo agora? Ele está controlando, ele também está controlando a atividade econômica para a atividade econômica estar retraída. Então, você não tem um crescimento econômico relativamente robusto, forte, o que não vai pressionar a inflação, e você tem, ao mesmo tempo, o governo controlando, pegando dinheiro emprestado do FMI, descumprindo o acordo com o FMI para poder controlar o câmbio, né? Controlar o câmbio para tentar se reeleger, para tentar ganhar a eleição de meio de mandato, que vai acontecer agora nesse segundo semestre de 2025. E aí você tinha lá no início, eu mostrei para vocês o vídeo do Milei, né? Ele falando que vai cair como um piano. E qual que é o discurso agora? O discurso agora deles é: o governo tem dólar para segurar o valor do peso. Aqui eu vou botar de novo o valor do dólar, porque se ele começa a bater esse teto da banda aqui, essa linha verde aqui, o governo ele vai ter que intervir para poder baixar esse valor, entendeu? Ele vai ter que intervir para baixar esse valor, porque ele não vai conseguir, ele vai ter que segurar a banda cambial. E aí entra um problemão, porque é o seguinte: se o mercado perceber que a Argentina não vai conseguir controlar isso, eles vão apostar contra a moeda da Argentina. E aí o governo vai torrar tudo que ele tem de reserva simplesmente para poder segurar o valor do câmbio. Ainda tem uma outra coisa, cara, que é simplesmente inacreditável o nível de desinformação. Eu vi uma página de direita, compartilhada inclusive por perfis aqui do Brasil, celebrando, né, comemorando que a Argentina ela tem o maior nível de reservas desde que o Milei assumiu o mandato dele como presidente, que isso é muito bom e tal. Só que assim, gente, essas reservas, elas foram oriundas de empréstimo, né? Isso é endividamento da Argentina. O Milei pegou 22 bilhões de dólares com o FMI. A Argentina, eu já falei, é o país que mais deve ao FMI. Ele pegou, se eu não me engano, 10 bilhões com o Banco Mundial. Ele já ainda pegou, se eu não me engano, 2 bilhões com empréstimo com o banco privado, aumentando o endividamento externo, que esse é o problema do Stiglitz, que eu comentei no início desse vídeo, que é o grande alerta que ele faz. Ou seja, ele está aumentando o endividamento do país, e aí eles estão vendendo isso como um grande sucesso porque as reservas internacionais aumentaram. Isso. E essa que é a questão. Eles estão fazendo quase que uma maquiagem da realidade econômica do país para poder pintar que está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo indo super bem. Porque também é uma necessidade de fazer uma espécie de propaganda desse modelo. Mas, como a gente está vendo, eles estão se afundando cada vez mais. É endividamento, gente. Vocês percebem como que a conta simplesmente não fecha? E aí, um outro dado para mostrar para vocês, inclusive, essa questão da economia andar de lado. Olha o nível de atividade econômica da Argentina. Como você percebe, você tem uma média aqui um pouco abaixo do que tinha num período do governo anterior, né? Você tem aqui de janeiro de 2022 a novembro de 2023, e você tem aqui de dezembro de 2023 a maio de 25, pegando os dois governos em comparação. Você vê que a média da atividade econômica aqui ela está menor, mas você vê que ela teve uma queda muito forte aqui
no governo do Milei, no início do governo, e aí ela vai recuperando até o momento que a gente entra em 2025 e já começa a andar de lado, entendeu? Andar de lado, dá sinais, inclusive, que pode cair. Então, você tem aqui também, olha, índice de vendas nos supermercados, que é um outro indicador que mostra a desaceleração econômica. Olha como que ele caiu, ele não recuperou, e ele agora já começa a embicar para baixo de novo. Então, é um outro sinal de problemas. Aqui, ó, utilização da capacidade instalada da indústria, olha como que está baixo, olha como que o nível médio aqui está baixo, e olha como que essa pequena recuperação que ela teve, ela já voltou a cair. Então, assim, é uma série de problemas. E aí a gente volta para um ponto que eles também vão falar, que é a questão dos salários, né? Que os salários da Argentina estão batendo recorde e tudo mais. Eu realmente não sei de onde eles tiram essa informação, porque os dados que estão aqui, ó, vocês podem ver que os salários, essa base 100 aqui é o início do governo do Milei, né? É o último mês do governo do Fernandes, e comparação com o governo Milei. Você vê que eles têm uma queda muito grande, você vê que aqui nessas três categorias, os salários públicos, os salários registrados, né, que é o carteira assinada, e você separa aqui o salário privado registrado, você vê que eles estão abaixo do que estava em termos reais, descontando a inflação quando o governo do Milei assumiu. E eles estão abaixo, eles chegaram a estar em cima que o salário privado, especialmente, ele chegou a passar um pouco ali da base 100, mas depois ele voltou e caiu, ainda está abaixo. Então você vê que isso é uma dificuldade muito grande. Aí você tem alguns outros dados, né? Você tem, eu já citei no outro vídeo, Aí a gente vê que isso aí explica por que o consumo dos supermercados, por exemplo, está mais baixo. Os salários diminuíram e com menos dinheiro as pessoas consomem menos. Isso é uma coisa natural, acontece aqui no Brasil direto também. Ou seja, a coisa ela não está melhorando para as pessoas que ela deveria melhorar. A coisa lá está caminhando para uma situação bastante preocupante, para falar a verdade. O desemprego está em alta, o desemprego na Argentina ele subiu muito no último dado que foi lançado, né, que inclusive é o recorde de desemprego no governo do Milei. Você tem, como eu mostrei para vocês, com dados aí, se você pesquisar outros dados, você vai ver a confirmação, a economia ela está andando de lado, você tem sinais de desaceleração econômica. E aí, qual que é a grande questão? Essa recuperação parece que ela parou. E aí você está vendo esses impactos esse ano, você ainda vai ter o impacto econômico dessa disparada do dólar, que vai ser medido depois, que a gente vai ver os dados depois. E aí, o único dado de salário, que é o salário que está aumentando, que ano passado eles falavam muito deles, que era o salário informal, né, das pessoas, dos informais, pessoas sem registro na carteira, né, como a gente fala aqui no Brasil. Esses salários, só um detalhe com eles são estimados com a defasagem de 5 meses, tá? Por isso que eles nem estão nesse gráfico que eu mostrei para vocês, porque existe uma defasagem porque eles não são medidos mês a mês. Então, às vezes o cara está celebrando um salário, porque na hora que ele vai entrar na conta da média salarial, ele interfere nessa média na hora que você junta tudo dentro do bolo. Então, muitas vezes eles misturam esse salário informal para falar que está crescendo, só que o dado do salário informal é um dado defasado, inclusive com uma base de cálculo bastante questionável, que ele não se baseia ali com base no salário mínimo, e sim na base do aumento médio salarial, que acaba tendo uma interferência de uma série de outras coisas. Então, esses são os dados, isso é o que a gente tem que discutir em relação a esses pontos aqui. E aí, só para encerrar, para a gente fechar isso aqui, para amarrar essa questão, o que eu tinha falado lá atrás, no meu outro vídeo sobre a questão da Argentina, o que eu falei? Eu falei que questões sazonais faziam com que o primeiro semestre era melhor, né, na Argentina, e isso independe de governo, independe de quem está lá no comando, que é o período em que as pessoas elas descontam mais ali as exportações, os dólares, elas trocam esses dólares das exportações, então é um período mais positivo em relação à balança externa da Argentina, que já estava negativa no primeiro semestre. Aí o que está acontecendo agora? Ela está invertendo, está começando a fazer essa inversão que eu falei que ia acontecer, e o resultado disso é um aumento do valor do dólar que eu mostrei para vocês. E aí isso é importante ficar atento, especialmente quando tem muita gente aí que adora vender, né, que está crescendo mais do que a China, o que é uma coisa completamente alucinante, especialmente vindo de gente que defende teorias bem mirabolantes, falando que o PIB da China é fraude, ou 30% do PIB da China é fraude, baseado em... Isso me lembra alguém que eu prefiro não dizer, mas tem uns maluquinhos de bairro aí na internet que realmente falam que
uma parte considerável do PIB chinês é fraude, é invenção. Aí, como é que vai dialogar com uma pessoa dessa? Teoria de doidinho de internet. Enfim, gente, é isso. Eu queria agradecer vocês por esse... Beleza, tá aí. Essa foi a explicação do Frederico Crepe sobre a realidade da economia argentina. O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. E se quiserem ajudar o canal de forma direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí na tela. Um grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!